A chuva caía como lâminas geladas naquela noite de junho, e Dona Teresa estava ali, parada na calçada enlameada, vendo as luzes traseiras do carro do filho desaparecerem na curva da avenida. As palavras ainda ecoavam em seus ouvidos, cortantes como vidro: "Você não presta pra nada, velha." 72 anos. 72 anos de vida, e era assim que terminava? Abandonada como um móvel velho que não serve mais pra nada? Ela apertou a bolsa surrada contra o peito, sentindo através do tecido encharcado o contorno daquela caixa de metal. O segredo. Aquele maldito segredo que carregava há 43 anos. E talvez vocês estejam pensando: deve ser dinheiro guardado, ou documentos importantes. Não. Era algo muito, muito pior. Mas antes de eu contar o que havia naquela caixa, preciso que vocês entendam quem era Dona Teresa. Porque essa história, e ela não é sobre abandono. É sobre justiça. E sobre como às vezes o universo demora, mas sempre cobra a conta. Deixem nos comentários se vocês já passaram por algo parecido, ou se conhecem alguém que foi abandonado pela própria família. Porque infelizmente essa história acontece mais do que a gente imagina. Dona Teresa começou a andar pela rua escura. Não tinha para onde ir. O filho, Ricardo, havia acabado de despejá-la do pequeno quarto nos fundos da casa dele. "Você come demais, gasta demais, reclama demais", ele tinha gritado. A esposa dele, Vanessa, ficou na porta com aquele sorriso de quem finalmente conseguiu o que queria. 3 anos aguentando a sogra. 3 anos de guerra silenciosa. O que eles não sabiam é que Dona Teresa tinha pagado metade daquela casa. Mas o nome estava só no filho. Confiança de mãe, sabe como é? Aquela confiança boba, idiota, que a gente tem de que sangue é sangue, de que filho jamais viraria as costas. Ela encontrou abrigo embaixo da marquise de uma farmácia fechada. Ali, tremendo de frio, ela abriu a bolsa e tirou a caixa de metal. Era do tamanho de uma caixa de sapatos infantil, enferrujada nas bordas, com um cadeado pequeno que ela abriu com uma chave pendurada no pescoço. Dentro havia papéis. Muitos papéis. E 3 fotografias. E é aqui que a história realmente começa. A primeira fotografia mostrava um homem jovem, bonito, de terno branco, ao lado de uma mulher grávida que sorria para a câmera. Essa mulher era Dona Teresa, 43 anos mais jovem. E aquele homem não era o pai do Ricardo. Talvez alguns de vocês já estejam desconfiando de onde isso vai dar. E acreditem, a verdade é ainda mais pesada do que vocês imaginam. O verdadeiro pai de Ricardo se chamava Eduardo Sampaio. E ele não era um homem qualquer. Eduardo era casado. Casado com uma das mulheres mais ricas da cidade, herdeira de uma fortuna industrial. Quando Teresa descobriu que estava grávida, Eduardo foi claro: escolhe. Ou você some com essa criança, ou eu acabo com você e com o bebê. Eu não posso ter um bastardo arruinando meu casamento. Teresa era empregada doméstica na casa de Eduardo. Tinha 19 anos. O que ela poderia fazer? Então Eduardo fez uma proposta. Ele pagaria uma quantia mensal para Teresa criar o menino, mas ela nunca poderia revelar quem era o pai. E para garantir isso, Eduardo fez Teresa assinar documentos. Documentos que, se ela algum dia contasse a verdade, perdia tudo. Inclusive a custódia do filho. Mas Teresa era esperta. Muito mais esperta do que um homem arrogante como Eduardo poderia imaginar. Durante anos, ela guardou cada comprovante de depósito.
Cada carta que Eduardo enviava com ameaças. Cada fotografia dos encontros secretos que eles tinham antes de tudo desmoronar. Ela documentou tudo. Porque uma parte dela sempre soube que um dia precisaria daquilo. E tem mais. Eduardo Sampaio não era apenas um homem rico. Ele era deputado. 3 mandatos consecutivos. Um homem de família, cristão, defensor dos valores tradicionais. Aquele tipo de político que aparece na televisão falando de moral enquanto esconde podridão debaixo do tapete. Vocês conseguem imaginar o escândalo se aqueles documentos vazassem? Um filho ilegítimo, escondido por mais de 40 anos, com provas de pagamentos secretos, ameaças, coerção. A carreira dele implodida em segundos. Mas Teresa nunca usou aquilo. Sabe por quê? Por causa do Ricardo. Ela tinha medo de que a verdade destruísse o filho. Que ele crescesse com aquele peso. Então ela engoliu tudo. Criou o menino sozinha, trabalhando de faxineira, de cozinheira, de passadeira. Dedos calejados, costas doendo, joelhos estourados de tanto esfregar chão. E Ricardo cresceu. Formou-se em administração. Arrumou um emprego bom em uma multinacional. Casou com Vanessa, que vinha de uma família de classe média alta e sempre olhou para Dona Teresa como se ela fosse um trapo sujo. Teresa nunca reclamou. Nunca pediu reconhecimento. Só queria estar perto do filho. Até aquela noite. A noite em que Ricardo a jogou na rua como lixo. Então agora me respondam uma coisa nos comentários: vocês acham que ela deveria contar a verdade? Ou alguns segredos devem morrer com a gente? Dona Teresa ficou 3 dias dormindo em abrigos públicos. No terceiro dia, ela tomou uma decisão. Foi até um cartório e autenticou cópias de todos os documentos. Depois foi até a redação do maior jornal da cidade. A jornalista que a atendeu era uma mulher de uns 40 anos, de óculos grossos e cabelo preso num coque. Ela ouviu a história inteira em silêncio, folheando os documentos, analisando as fotografias, as datas dos depósitos bancários. A senhora sabe o estrago que isso vai causar? A jornalista perguntou. Sei, Teresa respondeu. Mas eu não tenho mais nada a perder. E esse homem precisa pagar pelo que fez. E seu filho? Ele vai descobrir que o pai dele é um político corrupto. Que foi fruto de uma relação de poder, praticamente um abuso. Como ele vai reagir? Teresa sentiu um aperto no peito. Mas então lembrou das palavras do filho. Ecoando na chuva. Você não presta pra nada, velha. Ele fez a escolha dele, ela disse. Agora eu faço a minha. A matéria saiu numa terça-feira. Primeira página. Deputado Eduardo Sampaio ocultou filho ilegítimo por 43 anos e ameaçou mãe. As fotografias, os documentos, os comprovantes de depósito. Tudo exposto. O país inteiro parou para ler aquela história. Eduardo Sampaio tentou negar. Chamou de fake news, de armação política, de perseguição. Mas os documentos eram reais. As perícias grafotécnicas confirmaram as assinaturas. Os depósitos bancários foram rastreados. Não havia escapatória. Em 48 horas, Eduardo renunciou ao mandato. A esposa pediu divórcio. Os filhos legítimos, 2 já adultos e bem-sucedidos, cortaram relações com ele. Empresas cancelaram contratos. Ele virou um pária. E Ricardo? Ah, Ricardo. Ele apareceu na porta do abrigo onde Teresa estava hospedada uma semana depois da matéria. Estava com olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada.
Vanessa tinha pedido o divórcio quando a história estourou. O escândalo respingou nele. Colegas de trabalho cochichando pelos corredores. Amigos se afastando. Você destruiu minha vida, ele disse, a voz tremendo. Teresa estava sentada num banco de madeira no pequeno jardim do abrigo. Ela olhou para o filho com aqueles olhos cansados, mas firmes. Eu destruí a sua vida? Você me jogou na rua, Ricardo. Você cuspiu na minha cara. Você me chamou de inútil. E sabe o que dói mais? Não foi a ingratidão. Foi perceber que eu criei um homem exatamente como seu pai. Um homem que usa as pessoas e depois descarta. Ricardo ficou em silêncio. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu não sabia, ele sussurrou. Eu não sabia que ele, e que você, e por que nunca me contou? Porque eu quis te proteger, Teresa respondeu. Mas você não me deu o mesmo respeito. Então agora você vai ter que viver com a verdade. Assim como eu vivi todos esses anos. Vocês sabem o que é mais triste nisso tudo? É que muitas vezes a gente só valoriza as pessoas quando é tarde demais. Quantos de vocês têm pais ou mães que sacrificaram tudo, e vocês só perceberam isso depois? Deixem nos comentários. Porque essa reflexão é importante. Os meses que se seguiram foram estranhos. Eduardo Sampaio, completamente arruinado, tentou processar Teresa por difamação. Mas como difamar alguém com a verdade? O processo foi arquivado. Ele perdeu tudo. A mansão foi a leilão para pagar dívidas. A reputação, destruída. A família, despedaçada. Teresa não sentiu prazer nisso. Não era a vingança que ela queria. Era justiça. Era reconhecimento. Era o direito de dizer, eu existo. Minha história importa. E você não pode me apagar. Ricardo tentou se reaproximar. Levou flores. Pediu desculpas. Ofereceu dinheiro. Mas Teresa foi clara, e filho, eu te perdoo. Mas confiança não volta mais. Você me mostrou quem você é quando pensou que eu não tinha valor. Agora eu sei. Ela não voltou para a casa dele. Conseguiu um pequeno apartamento com a ajuda de uma ONG que apoiava idosos em situação de vulnerabilidade. Começou a dar palestras em escolas e igrejas sobre dignidade, sobre respeito aos idosos, sobre os segredos que as famílias escondem. A história dela virou livro. Uma escritora de Porto Alegre se interessou pelo caso e escreveu uma biografia não autorizada de Eduardo Sampaio, com a participação de Teresa. O livro vendeu mais de 100.000 cópias. Parte dos lucros foram para ela. Pela primeira vez em décadas, Dona Teresa tinha dinheiro no banco. Não precisava depender de ninguém. E sabe o que ela fez com aquele dinheiro? Criou uma fundação para ajudar mães solo que foram abandonadas pelos pais de seus filhos. Ajudou dezenas de mulheres a conseguirem pensão, a processarem ex-companheiros, a terem dignidade. Ela transformou a dor em propósito. E o que me fascina nessa história é justamente isso. Quantas vezes a gente passa por situações horríveis e acha que é o fim? Que não tem mais saída. Mas a verdade é que a gente é muito mais forte do que imagina. Se você está passando por algo difícil agora, deixe um emoji de coração nos comentários. Não está sozinho. Nunca está. 2 anos depois daquela noite na chuva, Dona Teresa estava dando uma entrevista para um podcast famoso quando recebeu uma ligação. Era Ricardo. Ele estava no hospital. Ataque cardíaco. 45 anos. Teresa foi. Porque mãe é mãe, né? Não importa o que aconteça. No quarto do hospital, Ricardo estava pálido, conectado a tubos e monitores. Vanessa não estava lá. Os amigos não estavam. Era só ele e Teresa. Mãe, ele disse, a voz fraca. Eu passei 2 anos pensando. E você tinha razão. Eu me tornei igualzinho a ele. Um homem vazio. Um homem que mediu o valor das pessoas pelo que elas podiam me dar.
Teresa segurou a mão do filho. Mas não é tarde demais, ela disse. Você ainda pode mudar. Ainda pode ser um homem melhor. Como? Como eu conserto tudo que eu quebrei? Você começa pedindo perdão. De verdade. Não com palavras vazias, mas com ações. E você para de fugir da verdade. Você aceita que seu pai foi um homem terrível. Que eu fiz o melhor que pude com o que tinha. E que você tem a chance de escrever um final diferente para sua história. Ricardo chorou. Chorou como não chorava desde criança. E naquele momento, algo mudou. Mas antes de eu contar o que aconteceu depois do hospital, preciso voltar um pouco. Porque tem uma parte dessa história que eu ainda não contei. Uma parte que muda tudo. Lembram que eu disse que Eduardo Sampaio tinha outros filhos? 2 filhos legítimos do casamento dele com Helena Furtado, a herdeira? Pois então. Esses 2 filhos, Marcelo e Beatriz, também ficaram sabendo da existência do Ricardo através da matéria do jornal. E a reação deles foi completamente diferente do que todo mundo esperava. Marcelo tinha 48 anos, era advogado, sócio de um dos maiores escritórios da cidade. Beatriz tinha 45, médica oncologista, casada, 3 filhos. Os 2 sempre foram a cara do sucesso, sabe? Aquele tipo de família que aparece nas revistas de decoração, com casa impecável e sorrisos perfeitos. Quando o escândalo estourou, todo mundo achou que eles iam negar, iam atacar o Ricardo, iam proteger o sobrenome da família. Mas não foi isso que aconteceu. Uma semana após a matéria, Marcelo procurou Ricardo. Apareceu no escritório onde ele trabalhava, esperou 3 horas na recepção até Ricardo aceitar descer para conversar. Vocês conseguem imaginar a cena? 2 meio-irmãos que nunca se viram, frutos do mesmo homem, mas de mundos completamente opostos. Ricardo estava destruído, com medo de ser confrontado, de ouvir acusações. Mas Marcelo estendeu a mão e disse algo que ninguém esperava: eu acredito em você. E mais, eu acredito na sua mãe. Ricardo ficou paralisado. Não sabia o que dizer. Marcelo continuou: o nosso pai, e ele não é o homem que fingia ser. Eu e Beatriz sempre desconfiamos. Pequenas coisas ao longo dos anos. Conversas interrompidas. Ligações estranhas. Viagens que não faziam sentido. Nossa mãe sofreu muito, mas ela nunca falou nada. Ela vinha de uma geração que engolia tudo, que fingia que estava tudo bem. Ele fez uma pausa, olhou para os lados, depois voltou os olhos para Ricardo. Quando li a matéria, quando vi as provas, tudo fez sentido. E sabe o que eu senti? Alívio. Porque finalmente a máscara caiu. Finalmente todo mundo pôde ver quem Eduardo Sampaio realmente era. Ricardo mal conseguia processar. Você não está com raiva de mim? Da minha mãe? Raiva? De vocês? Vocês foram as vítimas. Minha mãe foi vítima. Eu e Beatriz fomos criados por um mentiroso. A única pessoa que merece raiva é ele. E então Marcelo fez algo extraordinário. Ele convidou Ricardo para jantar na casa dele. Com a família. Com Beatriz. Vocês acham que Ricardo deveria ter aceitado? Ou será que era cedo demais? Me digam nos comentários o que vocês fariam nessa situação. Porque essas escolhas são difíceis, e não existe manual para isso. Ricardo aceitou. E aquele jantar mudou tudo. Beatriz recebeu Ricardo com um abraço. Um abraço longo, apertado, daqueles que a gente dá quando reconhece dor em outra pessoa. Ela tinha os olhos vermelhos, tinha chorado. Eu sinto muito pelo que você e sua mãe passaram, ela disse. E eu sinto muito por termos sido criados acreditando em uma mentira. Mas agora que sabemos a verdade, podemos escolher o que fazer com ela. Naquela noite, os 3 irmãos conversaram por horas. Marcelo contou histórias da infância, de como o pai era ausente, autoritário, de como batia neles quando erravam alguma coisa. Beatriz falou da mãe, Helena,
que bebia escondido, que tomava remédios para ansiedade desde os 30 anos, que nunca foi feliz mas nunca teve coragem de sair. Sabe o que é mais triste? Beatriz disse. É perceber que todo mundo naquela casa estava preso. Nosso pai prendia todo mundo ao redor dele. Você e Dona Teresa, minha mãe, eu e Marcelo, até os funcionários. Todo mundo andava em ovos, com medo de irritá-lo, com medo das consequências. Ricardo ouviu em silêncio. E então contou a história dele. A infância difícil, a mãe quebrando o corpo para dar educação para ele, os colegas de escola que debochavam porque ele não tinha pai, as mentiras que Teresa inventava para protegê-lo. E confessou como ele tinha vergonha da mãe quando ficou adulto. Como se afastou dela emocionalmente. Como no fundo, ele também queria ser aceito por um mundo que nunca foi dele. Eu virei uma versão do meu pai sem nem conhecer ele, Ricardo disse, a voz embargada. Repeti os mesmos padrões. Egoísmo, ingratidão, arrogância. Eu me tornei exatamente o que eu deveria ter evitado. Marcelo colocou a mão no ombro dele. Mas você ainda pode mudar. Não é tarde. Nunca é tarde para escolher ser diferente. E sabe o que mais me emociona nessa história? É perceber que os erros de um homem afetaram gerações. Eduardo Sampaio não destruiu apenas a vida de Teresa. Ele destruiu a vida da esposa, dos filhos legítimos, do filho ilegítimo. Ele espalhou dor como se fosse praga. E a pior parte é que ele provavelmente nunca se importou com isso. Alguns de vocês devem ter pessoas assim na família. Aquele tio, aquele avô, aquele pai que deixa um rastro de destruição por onde passa. E a gente fica com a escolha de repetir os padrões ou quebrá-los. Ricardo estava numa encruzilhada. E os irmãos que ele acabou de conhecer estavam mostrando um caminho diferente. Naquela mesma semana, Beatriz foi visitar Dona Teresa no abrigo. Levou flores, levou chocolates, levou respeito. Teresa estava no jardim quando Beatriz chegou. Ela viu aquela mulher elegante, de salto alto e roupa cara, e já imaginou que seria mais uma jornalista querendo entrevista, mais alguém querendo explorar a história dela. Mas Beatriz se ajoelhou na frente dela. Literalmente se ajoelhou. Dona Teresa, meu nome é Beatriz. Eu sou filha do Eduardo. E eu vim aqui para pedir desculpas em nome da família que a senhora nunca teve. Teresa ficou sem palavras. Ela olhou para aquela mulher, tão diferente dela, mas com os mesmos olhos. Os olhos do Eduardo. Só que sem a crueldade. Com gentileza. Levanta, moça. Não precisa se ajoelhar para mim. Beatriz se sentou ao lado dela no banco. E começou a conversar. Perguntou sobre a vida de Teresa, sobre como ela criou o Ricardo, sobre os sacrifícios. Ouviu tudo sem interromper, sem julgar. E quando Teresa terminou, Beatriz disse, a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci. E eu queria que a senhora soubesse que o Ricardo tem mais família agora. Ele tem eu e o Marcelo. E a senhora também tem. Teresa sentiu as lágrimas escorrerem. Ela tinha passado a vida inteira sozinha, carregando o fardo de um segredo que não era dela. E agora, aos 72 anos, alguém estava oferecendo pertencimento. Alguém estava dizendo, você não está sozinha. Por que vocês estão fazendo isso? Teresa perguntou. Vocês não me devem nada. Vocês não devem nada ao Ricardo. Porque errado é errado, Beatriz respondeu. E porque a gente não escolhe de onde vem, mas escolhe o que faz com a verdade quando ela aparece. Meu pai errou. Mas isso não significa que a gente precisa continuar errando. E olha, eu preciso fazer uma pausa aqui para dizer uma coisa. Essa parte da história me emociona porque mostra que nem tudo está perdido. Que mesmo nas famílias mais quebradas, pode nascer algo bom. Pode nascer empatia, pode nascer reconstrução. Se você já viveu algo parecido, uma reconciliação inesperada, uma ponte construída onde só tinha abismo, deixe um coração nos comentários. Porque a gente precisa celebrar essas vitórias também.
Marcelo e Beatriz fizeram mais do que oferecer apoio emocional. Eles contrataram um advogado para ajudar Teresa a processar Eduardo por pensão alimentícia retroativa. 43 anos de pensão que ele devia pro Ricardo. E mais, eles pagaram um apartamento para Teresa sair do abrigo. Não é caridade, Marcelo explicou. É reparação. É o mínimo que nosso pai deveria ter feito. Eduardo Sampaio, quando soube do processo, tentou ignorar. Mas os advogados de Marcelo eram implacáveis. Eles tinham todas as provas. Cada depósito que Eduardo fez para Teresa ao longo dos anos, cada ameaça documentada, cada mentira exposta. Eduardo não tinha para onde correr. O juiz determinou que Eduardo pagasse não só a pensão retroativa, mas também danos morais. O valor: R$ 2.400.000. Eduardo não tinha mais dinheiro. Tinha perdido tudo no divórcio, nas dívidas, na queda política. Então o juiz determinou que a dívida seria paga com o único bem que ele ainda tinha, um pequeno sítio no interior que tinha sido herança da mãe dele. Quando Ricardo soube disso, ele foi até o hospital onde estava internado, se recuperando do ataque cardíaco. E perguntou para a mãe: "O que você vai fazer com o dinheiro?" Teresa pensou por um momento. R$ 2.400.000. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Poderia comprar uma casa grande, viajar pelo mundo, nunca mais trabalhar. Mas ela olhou pro filho e disse: "Vou usar para ajudar outras mulheres que passaram pelo que eu passei. Vou criar a fundação. Porque dinheiro não apaga a dor, Ricardo. Mas propósito ajuda a curar." E foi isso que ela fez. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu com Eduardo Sampaio nos meses seguintes. Porque essa parte também é importante. Ele foi despejado do flat onde morava. Ficou morando de favor na casa de um primo distante, num quartinho nos fundos. O enfisema pulmonar piorou, ele mal conseguia andar. Precisava de oxigênio 24 horas por dia. Ninguém ia visitar ele. Os filhos legítimos não queriam contato. A ex-esposa tinha bloqueado o número dele. Os antigos aliados políticos fingiam que ele não existia. E Ricardo estava ocupado demais reconstruindo a própria vida para se importar com o pai biológico. Um dia, Eduardo ligou pro telefone de Ricardo. Ligou 10 vezes seguidas até ele atender. "Alô?" Ricardo atendeu, irritado. "Ricardo, e sou eu. Seu pai." Silêncio. "Eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que eu não mereço. Mas eu estou morrendo. Os médicos disseram que eu tenho no máximo 6 meses. E eu preciso te ver. Uma vez. Só uma vez." Ricardo desligou o telefone. Ele contou para a mãe sobre o telefonema naquela noite. Teresa estava preparando o jantar na pequena cozinha do apartamento novo que Marcelo e Beatriz tinham alugado para ela. Ela desligou o fogo, secou as mãos no pano de prato, e sentou na mesa. "E o que você sente?" ela perguntou. "Nada. Eu não sinto nada por ele, mãe. Ele não é meu pai. Pai é quem cria, não quem abandona." "Verdade. Mas ele está morrendo. E daí? Muita gente morre todo dia. Por que eu deveria me importar?" Teresa respirou fundo. "Você não deveria. Você não tem obrigação nenhuma com ele. Mas às vezes a gente faz as coisas não por quem recebe, mas por quem a gente é. Você não vai visitá-lo por ele. Você vai por você. Para não ficar com esse peso de vício pro resto da vida." Ricardo ficou em silêncio, processando. "E você?" ele perguntou. "Você foi visitá-lo?" "Não. E não vou. Porque eu já fiz as pazes com a minha história. Eu já disse tudo o que tinha para dizer quando expus ele. Agora ele não ocupa mais espaço na minha cabeça. Então por que está me pedindo para ir?" "Porque você ainda está se curando, filho. E parte da cura é olhar de frente para a ferida. Nem sempre é sobre perdoar.
Às vezes é só sobre encerrar o ciclo. E olha, essa parte me faz pensar. Quantas vezes a gente fica preso em situações porque não teve coragem de encerrar? Porque deixou as coisas no ar, as conversas pela metade, os sentimentos guardados? Se você tem alguma situação assim na sua vida, alguém que você precisa confrontar, ou perdoar, ou simplesmente dizer adeus, deixe nos comentários. Não precisa contar a história toda. Só um emoji. Um ponto final, talvez. Porque às vezes a gente precisa simbolizar o encerramento de alguma forma. Ricardo demorou 3 semanas para tomar a decisão. E quando finalmente foi, levou Marcelo junto. Os dois meio-irmãos, frutos do mesmo homem terrível, lado a lado. A casa do primo de Eduardo ficava num bairro simples, na periferia da cidade. Bem diferente da mansão onde Marcelo e Beatriz cresceram. O quartinho dos fundos cheirava a remédio e mofo. Eduardo estava numa cama hospitalar improvisada, magro, quase transparente. O cilindro de oxigênio ao lado fazia um barulho constante. Quando viu os dois entrando, Eduardo começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto cavado. Vocês vieram, ele sussurrou. Não confunda, Marcelo disse, a voz dura. A gente não veio aqui por você. A gente veio para encerrar isso de uma vez. Eduardo assentiu, fraco. Eu entendo. Eu mereço o ódio de vocês. Ódio dá trabalho demais, Ricardo falou. Eu não sinto ódio. Eu sinto pena. Pena de um homem que teve tudo e jogou fora porque não sabia ser humano. Eduardo fechou os olhos. Eu fui covarde. A vida inteira. Covarde com a Helena, covarde com a Teresa, covarde com vocês. Eu me escondi atrás de dinheiro, de poder, de aparências. E no final, perdi tudo mesmo. E você acha que um pedido de desculpas no leito de morte conserta alguma coisa? Marcelo perguntou. Não. Eu sei que não conserta. Mas eu precisava que vocês soubessem que eu sei. Eu sei que eu destruí vidas. Eu sei que eu não fui pai. Eu sei que eu não fui homem. E se existe alguma coisa depois da morte, algum lugar onde a gente presta contas, eu sei que vou pro pior dos lugares. Ricardo olhou para aquele homem moribundo, aquele estranho que era seu pai biológico, e sentiu, vazio. Nem raiva, nem pena, nem alívio. Só vazio. Você sabe por que eu vim aqui? Ricardo perguntou. Não foi para te perdoar. Não foi para te consolar. Foi para olhar para você e ter certeza de que eu não quero ser nada parecido com você. Você é um espelho do que eu não posso me tornar. E agradeço por isso. Porque esse é o único presente que você pode me dar agora, e servir de exemplo do que evitar. Eduardo soluçou. Um soluço fraco, doloroso. Marcelo cruzou os braços. Você vai morrer sozinho. Sem ninguém que te ame. Sem ninguém que sinta sua falta. E sabe de uma coisa? É exatamente o que você merece. Porque você tirou o amor das pessoas a vida inteira. Agora vai sentir o que é não ter nenhum. Os dois viraram as costas e saíram. Não houve abraço, não houve perdão, não houve lágrimas de reconciliação. Porque nem toda história tem final feliz. E nem todo vilão merece redenção. Vocês concordam com o que Ricardo e Marcelo fizeram? Ou acham que eles deveriam ter sido mais compreensivos? Essa é uma daquelas perguntas difíceis, onde não tem certo ou errado absoluto. Me digam o que vocês pensam. Eduardo Sampaio morreu 4 meses depois. Sozinho. O primo que o abrigava estava trabalhando. Quando chegou em casa à noite, encontrou o corpo já frio. O velório foi vazio. Literalmente vazio. Só o primo, uma vizinha curiosa, e o funcionário do cemitério. Nenhum dos filhos foi. Nem os legítimos, nem o ilegítimo. A ex-esposa Helena não foi. Os antigos colegas políticos não foram. Eles enterraram Eduardo numa vala comum, numa parte esquecida do cemitério municipal.
Sem placa, sem flores, sem orações. Como se ele nunca tivesse existido. E talvez essa seja a punição mais cruel de todas, ser esquecido. Não virar lenda, não virar história, não virar exemplo. Apenas sumir. Como se 78 anos de vida não tivessem significado nada. Teresa soube da morte dele pela televisão. Uma notinha pequena no jornal local, morre ex-deputado Eduardo Sampaio, envolvido em escândalo de paternidade. Ela leu, dobrou o jornal, e voltou pro trabalho na fundação. Não sentiu alívio. Não sentiu vitória. Sentiu apenas que um capítulo tinha se fechado. Um capítulo longo, doloroso, mas finalmente fechado. Ricardo sobreviveu ao ataque cardíaco, como eu disse antes. E quando saiu do hospital, tomou decisões radicais. Vendeu o carro importado, vendeu o apartamento grande que estava todo no nome da Vanessa mesmo, quitou as poucas dívidas que tinha. Foi morar num estúdio pequeno, simples. Começou terapia 3 vezes por semana. E não foi fácil. Porque terapia não é milagre, terapia é trabalho. É olhar para suas piores versões e aceitar que aquilo também é você. É descer nos porões da alma e limpar a sujeira acumulada. Ele descobriu em terapia que tinha replicado com a mãe os mesmos comportamentos que inconscientemente desejava de um pai. Ele foi distante porque sempre sentiu distância. Ele foi cruel porque sempre sentiu crueldade. Ele abandonou porque sempre se sentiu abandonado. Mas a diferença, a terapeuta explicou, é que agora você sabe. E quando você sabe, você pode escolher diferente. Você não é prisioneiro da sua história. Você é autor dela. Essas palavras mudaram alguma coisa dentro do Ricardo. Porque até então ele se via como vítima. Vítima de não ter pai, vítima de ter crescido pobre, vítima das circunstâncias. Mas ser vítima é cômodo. Porque quando você é vítima, nada é culpa sua, nada é responsabilidade sua. Mas quando você assume autoria, quando você aceita que agora, daqui para frente, as escolhas são suas, aí sim começa a mudança real. E Ricardo começou a trabalhar como voluntário na fundação da mãe. No início foi estranho. As mulheres que procuravam ajuda olhavam para ele com desconfiança. Um homem, num espaço de acolhimento para mulheres abandonadas? Fazia sentido. Mas aos poucos elas entenderam. Ricardo contava a história dele. Sem esconder, sem maquiar. Eu fui o filho ingrato. Eu fui o homem que abandonou. E eu estou aqui porque preciso consertar, preciso fazer diferente, preciso devolver pro mundo um pouco do que tirei. E sabe o que aconteceu? Algumas dessas mulheres tinham filhos homens. Filhos que também tinham as distanciado, que também tinham replicado comportamentos dos pais ausentes. E ver Ricardo ali, tentando, falhando às vezes, mas tentando de novo, deu esperança para elas. Se ele consegue mudar, uma delas disse, talvez meu filho também consiga. Mas nem tudo foi lindo e perfeito. Houve recaídas. Houve dias em que Ricardo tratou a mãe mal de novo. Houve discussões. Houve momentos em que Teresa pensou, e não adianta, ele não vai mudar nunca. E vocês sabem o que ela fez nesses momentos? Ela estabeleceu limites. Ele não voltou a morar com Teresa. Mas eles almoçavam juntos todo domingo. E aos poucos, muito aos poucos, a confiança começou a ser reconstruída. Quanto a Eduardo Sampaio, ele vivia num flat vagabundo, sustentado por uma pensão miserável que conseguiu negociar no divórcio. Estava com enfisema pulmonar, praticamente sozinho. Os filhos legítimos não queriam contato. Os antigos aliados políticos tinham virado as costas. Ele era um fantasma. Um homem que teve tudo e perdeu por causa da própria arrogância. Teresa nunca mais quis falar com ele. Nem para esfregar na cara. Nem para cobrar. O castigo dele era viver com as consequências das próprias escolhas. E esse é o pior tipo de castigo, porque não tem para onde correr. Vocês acham que ele mereceu? Ou será que todo mundo merece uma segunda chance? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil.
Me digam o que vocês pensam. A história de Dona Teresa me ensinou várias coisas. Primeira, e nunca subestime uma mulher que passou a vida sendo subestimada. Segunda, os segredos têm prazo de validade. Uma hora ou outra, a verdade aparece. Terceira, e não é porque você é pai ou mãe que você automaticamente merece respeito. Respeito se conquista. Todos os dias. E talvez a lição mais importante de todas, justiça não é vingança. Justiça é olhar no espelho e saber que você fez o que era certo, mesmo quando era difícil. Mesmo quando doía. Mesmo quando todo mundo te julgava. Hoje, Dona Teresa tem 75 anos. Mora sozinha, mas não está solitária. Tem amigas. Tem propósito. Tem a fundação que já ajudou mais de 200 mulheres. Tem o respeito de quem conhece a história dela. E tem o filho de volta. Não do jeito que ela sonhou quando ele era criança. Mas de um jeito real. De um jeito onde os dois reconhecem as feridas, as cicatrizes, e ainda assim escolhem tentar. Porque no final das contas, a gente não escolhe a família que nasce. Mas escolhe a família que constrói. E às vezes, reconstruir é mais bonito do que construir do zero. Porque significa que você acreditou que ainda valia a pena, mesmo depois de tudo desmoronar. Na semana passada, Ricardo levou a mãe para jantar num restaurante chique. Era aniversário dela. 75 anos. Ele chegou com um embrulho. Mãe, eu sei que não compensa tudo. Mas queria te dar isso. Teresa abriu. Era uma escritura. Do apartamento onde ela morava. No nome dela. Quitado. Você não precisa depender de ninguém nunca mais, Ricardo disse. Nem de mim. Essa é a sua casa. Seu nome. Seu chão. Teresa não chorou. Ela já tinha chorado demais na vida. Mas sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Obrigada, filho. E foi só isso. Sem melodrama. Sem música de fundo. Só uma mãe e um filho tentando encontrar um caminho juntos depois de quase se perderem para sempre. E sabe o que eu acho mais bonito nisso? É que não é um final feliz de filme. É um final real. Com feridas que ainda doem. Com coisas que nunca vão ser como antes. Mas com a escolha consciente de seguir em frente. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre suas próprias relações familiares, deixe um like no vídeo. E se você quiser ver mais histórias reais assim, que não maquiam a vida mas mostram ela como ela é, se inscreve no canal. Porque a gente precisa falar mais sobre essas coisas. Sobre os segredos que as famílias guardam. Sobre o abandono. Sobre reconstrução. Sobre justiça. E para você que chegou até aqui, que dedicou quase 1h30 para ouvir a história da Dona Teresa, eu quero fazer uma pergunta: você tem alguém na sua vida que sacrificou tudo por você, e que você nunca agradeceu de verdade? Não precisa responder aqui nos comentários se não quiser. Mas responda para si mesmo. E se a resposta for sim, talvez ainda dê tempo de consertar. Porque a gente nunca sabe quanto tempo tem. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez. E seria uma pena viver com o peso de nunca ter dito as palavras que importavam. A história da Dona Teresa é sobre muita coisa. Mas no fundo mesmo, é sobre uma verdade simples que a gente esquece fácil: todo mundo merece dignidade. Todo mundo merece ser visto. E quando você tira isso de alguém, você não tá só machucando a pessoa. Você tá perdendo um pedaço da sua própria humanidade. Então cuide das pessoas enquanto elas estão aqui. Peça desculpas quando errar. Reconheça os sacrifícios que fizeram por você. E lembre-se, os segredos pesam. Mas a verdade liberta. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Porque é na dor que a gente cresce. É na queda que a gente aprende a levantar de verdade. E é nos momentos mais escuros que a gente descobre do que realmente é feito. Dona Teresa descobriu.
Ela era feita de aço. Do tipo que não quebra. Do tipo que não esquece. Mas também do tipo que, apesar de tudo, ainda consegue escolher o amor. E se você perguntar para ela hoje se valeu a pena ter guardado aquele segredo por 43 anos, ela vai te dizer, valeu. Porque quando eu decidi contar, foi no meu tempo. Na minha hora. E ninguém nunca mais vai poder tirar isso de mim. Ninguém. Essa é a história da mulher que foi chamada de inútil. Que foi abandonada na chuva. Que guardou um segredo capaz de destruir impérios. E que no final, provou que quem não prestava para nada era todo mundo que subestimou ela. Obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima história. E vocês sabem o que ela fez nesses momentos? Ela estabeleceu limites. Porque uma das coisas mais importantes que Teresa aprendeu ao longo dessa jornada toda foi isso: perdoar não significa aceitar tudo. Reconstruir não significa voltar a ser capacho. Amor não significa ser porta de entrada para desrespeito. Então quando Ricardo tinha recaídas, quando ele falava alto demais, quando ele demonstrava aquela arrogância antiga, Teresa simplesmente levantava e ia embora. Eu não vou ficar aqui para ouvir isso. Quando você se acalmar, quando você lembrar de como falar com respeito, a gente conversa. E no início Ricardo ficava furioso com isso. Ela está sendo dramática, ele pensava. Mas aos poucos, muito aos poucos, ele foi entendendo. Limites não são rejeição. Limites são amor próprio. E quando alguém coloca limite em você, essa pessoa está te ensinando onde termina o respeito dela e onde começa o desrespeito. Quantos de vocês têm dificuldade de colocar limites nas pessoas que amam? Quantos aceitam desrespeito porque têm medo de perder a pessoa? Deixem nos comentários. Porque esse é um dos maiores desafios das relações humanas, amar sem se perder no processo. 1 ano e meio depois daquela noite na chuva, a fundação da Dona Teresa já tinha ajudado 123 mulheres. 123 histórias de abandono, de luta, de recomeço. Algumas conseguiram pensão dos ex-companheiros. Outras conseguiram emprego através das parcerias que a fundação fez com empresas locais. Todas conseguiram dignidade. E a fundação crescia. Beatriz conseguiu doações de colegas médicos. Marcelo fez contatos no meio jurídico para oferecer consultoria gratuita. Ricardo organizava os eventos de arrecadação, fazia a gestão financeira, cuidava das redes sociais. Pela primeira vez em décadas, aquela família fragmentada estava construindo algo juntos. Não era a família tradicional que a sociedade vende como ideal. Mas era real. Era honesta. E funcionava. Teresa vivia o melhor momento da vida dela. Aos 73 anos, ela tinha propósito, tinha independência financeira, tinha pessoas que a respeitavam. Ela dava palestras em universidades, em escolas, em igrejas. A história dela virou símbolo de resistência, de mulheres que não aceitam ser apagadas. Mas tem uma coisa sobre a vida que é inevitável: quando tudo está indo bem, algo acontece para lembrar a gente de que nada é permanente. Era uma terça-feira de março quando Teresa começou a sentir fortes dores de cabeça. Ela ignorou no início, achou que era só cansaço, estresse dos eventos da fundação. Mas as dores pioraram. Vieram acompanhadas de náuseas, de tontura, de visão embaçada. Beatriz, a médica, insistiu para que ela fizesse exames. Ressonância, tomografia, o pacote completo. O diagnóstico veio 2 semanas depois: um tumor cerebral. Maligno. Agressivo. Estágio avançado. Os médicos deram 6 meses, talvez 1 ano com tratamento intenso. Mas Teresa tinha 73 anos, um corpo já cansado de tantas batalhas. As chances de a quimioterapia funcionar eram pequenas, e os efeitos colaterais seriam brutais. Quando Ricardo soube, ele desmoronou. Literalmente desmoronou. Caiu de joelhos no corredor do hospital e chorou de um jeito que assustou os enfermeiros. Porque pela primeira vez na vida dele, ele estava perto de perder a mãe de verdade. E só agora, quando o tempo estava acabando, ele entendia que ela sempre foi a única pessoa que nunca desistiu dele.
Marcelo e Beatriz também foram devastados. Em apenas 2 anos, aquela senhora se tornou parte essencial das vidas deles. Ela era a matriarca que eles nunca tiveram de verdade. A figura que unia, que ensinava, que inspirava. Teresa reuniu os 3 num domingo. Estava mais magra, o cabelo começando a cair por causa da primeira rodada de quimioterapia que ela aceitou fazer. Mas o olhar continuava firme. Eu quero que vocês me ouçam com atenção, ela começou. Eu vivi 73 anos. 73 anos muito difíceis, mas também muito valiosos. E nesses últimos 2 anos, eu vivi mais do que em todos os outros juntos. Porque eu vivi com dignidade. Eu vivi sendo vista. Eu vivi fazendo diferença. Ela fez uma pausa, pegou a mão de Ricardo. Filho, eu te perdoei. De verdade. Não porque você merecia, mas porque eu merecia paz. E eu quero que você saiba uma coisa, você não é seu pai. Nem o Eduardo, nem a versão ruim de você mesmo que existiu por um tempo. Você é quem você escolhe ser todo dia. E você tem escolhido bem. Ricardo chorou calado. Ela olhou para Marcelo e Beatriz. Vocês 2 são prova de que a gente não é refém da genética. Vocês tinham todas as razões para me odiar, para odiar o Ricardo. Mas escolheram amor. Escolheram construir ponte onde tinha abismo. E isso é raro. Isso é precioso. Beatriz segurou a mão de Teresa. A senhora vai ficar bem. A gente vai cuidar da senhora. A gente não vai deixar nada acontecer. Teresa sorriu. Aquele sorriso triste de quem sabe verdades que os outros ainda não aceitaram. Filha, todo mundo morre. E eu já fiz as pazes com isso. Mas eu preciso que vocês façam uma coisa por mim. Continuem a fundação. Não deixem morrer. Tem muita mulher precisando ainda. Os 3 prometeram. Entre lágrimas, entre dor, mas prometeram. Teresa fez 4 sessões de quimioterapia. Cada uma pior que a anterior. O corpo dela já não aguentava. Os médicos recomendaram interromper o tratamento e focar em cuidados paliativos, em qualidade de vida no tempo que restava. E sabe o que Teresa fez? Ela organizou uma festa. Uma festa de despedida. Chamou todas as mulheres que a fundação tinha ajudado. Chamou os amigos que fez nos últimos anos. Chamou os 3 filhos. A festa foi num salão simples, decorado com flores coloridas. Tinha bolo, tinha música, tinha risadas. Parecia aniversário, mas era velório antecipado. Velório em vida, onde a pessoa vê o próprio legado, ouve as palavras de gratidão antes de partir. Uma a uma, as mulheres se levantaram para falar. Histórias de como a fundação mudou vidas, de como Dona Teresa foi a mãe que muitas delas não tiveram, a amiga que acreditou quando ninguém mais acreditava. Eu estava dormindo na rua com 2 filhos pequenos quando conheci a Dona Teresa, uma delas contou. Hoje eu tenho apartamento próprio, trabalho fichado, e meus filhos estão na escola. Isso é por causa dela. Meu ex-marido me espancava, outra falou. Eu tinha medo de denunciar, medo de ficar sem nada. A fundação me deu advogado, abrigo, força. Hoje ele está preso e eu estou livre. História após história. Vidas transformadas. Dignidade restaurada. E Teresa ouvia tudo com lágrimas nos olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de realização. Porque no final das contas, o que a gente deixa não é dinheiro, não é patrimônio. É impacto. São as vidas que a gente tocou. São as pessoas que ficam diferentes porque a gente existiu. Se essa história está mexendo com você de alguma forma, se está fazendo você refletir sobre que tipo de legado você quer deixar, deixe um comentário. Não precisa ser grande, não precisa ser profundo. Só deixe sua marca aqui. Porque todo mundo importa. Toda história importa. Ricardo foi o último a falar. Ele estava destruído, os olhos inchados de tanto chorar.
Mas subiu no pequeno palco improvisado e respirou fundo. Minha mãe, e ela não é perfeita. Ela é teimosa, é cabeça dura, é daquelas que não aceita ajuda fácil. Mas ela é a mulher mais corajosa que eu conheço. E eu passei a maior parte da minha vida sem enxergar isso. Eu olhava para ela e via vergonha. Via pobreza. Via fracasso. Ele parou, limpou as lágrimas. Mas a verdade é que ela nunca foi fracasso. Eu que estava cego. Ela me criou sozinha, quebrou o corpo para me dar educação, me protegeu de verdades que me destruiriam. E quando eu tive a chance de retribuir, eu cuspi nela. Eu a joguei fora como lixo. A plateia estava em silêncio absoluto. Mas ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela não aceitou ser descartada. Ela lutou. Ela expôs a verdade. E no processo, ela não só se salvou. Ela salvou outras mulheres. Ela salvou a mim. Porque me mostrou o homem que eu estava me tornando, e me deu a chance de escolher diferente. Ricardo olhou para a mãe. Eu não consigo imaginar um mundo sem você. Mas se esse dia chegar, eu prometo, vou honrar você. Todo dia. Em cada decisão que eu tomar. Em cada mulher que a fundação ajudar. Você não vai ser esquecida, mãe. Nunca. A festa durou até de madrugada. Foi celebração, foi despedida, foi tudo ao mesmo tempo. Teresa morreu 3 meses depois. Uma manhã tranquila de junho. Ela estava no apartamento, Ricardo dormindo no sofá para ficar perto. Ela acordou, olhou pela janela, viu o sol nascendo, e simplesmente fechou os olhos. Quando Ricardo acordou e percebeu que ela tinha partido, ele não gritou, não esperneou. Ele segurou a mão dela, ainda quente, e sussurrou, obrigado. Por tudo. Por nunca ter desistido de mim. Nem quando eu merecia. O velório de Dona Teresa foi completamente diferente do velório de Eduardo Sampaio. O salão estava lotado. Filas de pessoas querendo se despedir. Flores por todos os lados. Histórias sendo compartilhadas, lágrimas sendo enxugadas, abraços sendo dados. Ricardo, Marcelo e Beatriz ficaram lado a lado o tempo todo. 3 irmãos unidos pela mesma mulher extraordinária que ensinou para eles o que a genética não conseguiu, como ser humano de verdade. No enterro, Ricardo leu uma carta. Uma carta que ele tinha escrito na noite anterior, entre lágrimas e insônia. Mãe, quando eu era criança, eu tinha vergonha de você. Vergonha das roupas velhas, das mãos calejadas, do jeito simples de falar. Eu queria uma mãe de revista, uma mãe que me buscasse na escola de carro, que me levasse para viajar. Mas você era só você. Simples, cansada, quebrando o corpo para me dar o básico. Hoje eu entendo que você me deu muito mais que o básico. Você me deu exemplo. Você me mostrou que dá para cair e levantar. Que dá para ser pisado e não ficar no chão. Que dá para guardar segredos sem deixar eles te consumirem. E que quando a verdade precisa ser dita, a gente diz. Com coragem, com dignidade, com a cabeça erguida. Eu falhei com você. Muitas vezes. De muitas formas. Mas você não desistiu de mim. Nem quando eu desisti de mim mesmo. E agora que você se foi, eu prometo, vou passar o resto da vida tentando ser metade do ser humano que você foi. Descansa, mãe. Você merece. Você sempre mereceu. Não tinha olho seco naquele cemitério. Porque a história da Dona Teresa tocava algo universal, o medo de não ser suficiente, a dor de não ser valorizado, a esperança de que ainda dá tempo de consertar. Nos meses que se seguiram, a fundação cresceu ainda mais. Ricardo dedicou a vida inteira àquilo. Largou o emprego corporativo, assumiu a gestão da fundação em tempo integral. Marcelo e Beatriz continuaram ajudando, cada um com suas especialidades. Eles batizaram a sede nova de O Centro Teresa Sampaio de Amparo à Mulher. O sobrenome que Eduardo tentou esconder a vida inteira agora estava estampado na fachada, associado a algo bonito, algo que transformava vidas.
A ironia não passou despercebida. O homem que quis apagar a existência de Teresa acabou tendo o nome perpetuado justamente por causa dela. Mas não pela política corrupta, não pelo poder, não pelo dinheiro. Pela coragem de uma mulher que ele tentou destruir. Ricardo nunca mais se casou. Dedicou a vida à fundação, às causas sociais, a honrar a memória da mãe. Ele se tornou palestrante, ativista, referência em direitos das mulheres vulneráveis. Algo que ninguém, nem ele mesmo, imaginaria anos atrás. Marcelo e Beatriz se tornaram tios honorários de todas as crianças que a fundação ajudava. Organizavam festas de Natal, doavam material escolar, patrocinavam bolsas de estudo. A família que nunca foi perfeita encontrou propósito em cuidar de outras famílias imperfeitas. E Helena? A ex-esposa de Eduardo, a mãe de Marcelo e Beatriz? Ela também apareceu na fundação um dia. 2 anos após a morte de Teresa. Estava sóbria, recuperada, com os olhos limpos pela primeira vez em décadas. Eu queria ajudar, ela disse para Ricardo. Se vocês aceitarem. Eu sei que eu não fui vítima como sua mãe foi. Eu tive privilégios, tive escolhas. Mas eu também sofri. E eu queria transformar essa dor em algo útil. Ricardo a aceitou. Porque o que Teresa ensinou para ele foi justamente isso: todo mundo merece chance de recomeçar. Todo mundo pode escolher ser melhor do que foi. E sabe qual foi o projeto que Helena criou? Grupos de apoio para esposas de homens poderosos que sofrem violência psicológica. Porque ela entendia aquilo na pele. O medo de falar, o medo de perder o status, o medo de não ser acreditada porque ou ela tem tudo, como pode estar sofrendo? Hoje, 5 anos após a morte de Dona Teresa, a Fundação já ajudou mais de 1.200 mulheres. 1.200 histórias diferentes, mas todas com algo em comum: mulheres que foram descartadas, diminuídas, silenciadas. E que encontraram voz, encontraram força, encontraram caminho. A história da Dona Teresa me ensina todos os dias. Me ensina que não existe momento certo para fazer o que é certo. Que segredos podem nos proteger por um tempo, mas a verdade sempre liberta mais. Que família não é só sangue, é escolha. E que o maior legado que a gente pode deixar não é o que a gente acumulou, mas o que a gente transformou. Então eu quero terminar esse vídeo fazendo algumas perguntas para vocês, que ficaram aqui comigo até o final. Você tem alguém na sua vida que merece um pedido de desculpas? Alguém que você tratou mal, que você subestimou, que você descartou? Se sim, não deixe para amanhã. Não deixe para quando for tarde demais. Porque a gente não sabe quanto tempo tem. Você tem segredos que estão te consumindo? Verdades que precisam ser ditas? Eu não estou dizendo para sair por aí expondo tudo e todos. Mas às vezes, guardar a verdade machuca mais do que revelá-la. E talvez esteja na hora de soltar o peso. Você está vivendo do jeito que quer ser lembrado? Porque no final mesmo, o que importa não é quanto dinheiro você teve, quantos likes você recebeu, quantas pessoas te seguiram nas redes sociais. O que importa é em quantas vidas você tocou. Quanto amor você deixou. Quanto do mundo ficou melhor porque você existiu. Dona Teresa respondeu essas perguntas com a vida dela. Ela não teve dinheiro, não teve fama, não teve poder. Mas teve impacto. Teve coragem. Teve propósito. E no final das contas, isso é tudo que a gente pode querer. Viver de um jeito que quando a gente for, as pessoas não digam o que pena que morreu. Mas sim o que sorte que viveu. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Sério. Obrigado por dedicar esse tempo para ouvir a história da Dona Teresa. Espero que ela tenha mexido com você, que tenha te feito pensar, que tenha te inspirado de alguma forma. Deixa um like no vídeo se você gostou. Comenta embaixo contando o que você sentiu, o que você aprendeu, qual parte mais te impactou. E se inscreve no canal para ver mais histórias reais assim, histórias que não maquiam a vida mas mostram ela como ela é: difícil, dolorosa, mas também cheia de possibilidades de recomeço.
E vou deixar aqui um desafio para você. Nas próximas 24 horas, faça uma coisa que honre alguém que se foi, ou agradeça alguém que ainda está aqui. Pode ser uma ligação, uma mensagem, um abraço, uma visita. Qualquer coisa. Mas faça. Porque a vida é curta demais para deixar amor guardado, para deixar gratidão não dita, para deixar perdão não dado. A história da Dona Teresa termina aqui. Mas a sua continua. E você decide como vai escrever os próximos capítulos. Escolhe bem. Escolhe com coragem. Escolhe com amor. Porque no final, é isso que fica. Não o que você teve, mas quem você foi. E como você fez as pessoas se sentirem. Até o próximo vídeo. E lembra, você importa. Sua história importa. E nunca, nunca é tarde demais para recomeçar. Um abraço. E que a história da Dona Teresa inspire você a ser a melhor versão de si mesmo. Sempre.